Então, em 1824, o rei Luís XVIII morre e quem assume seu lugar é o rei Carlos X, que vai defender os privilégios da aristocracia. Obviamente, a burguesia não vai ficar nada feliz com isso, mas até o momento inicial não vai ter problemas entre eles. E ainda em 1830, o rei Carlos X tenta suprimir a Constituição. Aí sim, ele vai entrar em conflito com a população e a burguesia. A população vai às ruas, se revolta e ele é obrigado a sair do poder e sair do país também. O governo tá vago e agora quem vai assumir? Quem acaba por decidir isso são os burgueses. E eles vão, principalmente os banqueiros, com o apoio dos banqueiros, vai subir ao poder o rei Luís Filipe, que é um burguês. Eles tinham duas opções a partir daquele momento: ou proclamar a república ou manter a monarquia parlamentar. Eles vão acabar escolhendo por manter a monarquia. Por quê? Porque essa era a forma mais fácil de manter os burgueses no poder, pois o poder hereditário, monarquia, ou seja, de um burguês para o outro, mesma família, e tem burgueses dentro do parlamento também, então todos estariam no comando. Já a república oferecia um risco maior de tirarem burgueses do poder quando fosse necessário, porque, como todo mundo sabe, república tem eleições, então às vezes poderia acontecer de um candidato não burguês ser eleito, e é um problema. O governo de Luís Filipe vai priorizar as minorias, ou só a alta burguesia, pequena parte da população. O restante, camponeses, pequena burguesia e trabalhadores urbanos, ficam excluídos dos privilégios do governo, além de sofrerem com algumas decisões que o rei toma. Um exemplo é o aumento dos impostos, causado por um déficit nos cofres do governo devido a empréstimos que este concedia aos banqueiros, a alta burguesia. Outra coisa que dá errado nesse governo é o avanço da indústria. A indústria fica entre um período de estagnação. Também, para piorar a situação, nessa época, uma peste ataca as plantações de batata na França, assim como em outros países da Europa também, e vai diminuir a produção e, consequentemente, aumentar o preço do produto, que era o principal produto da alimentação francesa. Ou seja, tinha muita procura do alimento, menor produção e os preços sobem. Então, o já baixo salário do povo, que a maior parte para pagar os altos impostos, não conseguia comprar alimentos. Os privilégios que o rei dava para pequena parte da população, a fome causada pela peste, que atingiu as plantações, e a estagnação da indústria e do comércio também levam a população a se revoltar contra o governo regente. Esse quadro geral causa uma crise na França e leva a revoltas da população, como eu disse. Só que o governo proibia manifestações políticas que não fossem de partidos opostos ao do governo, que não apoiassem o governo. Então, os partidos políticos da oposição acabavam tendo que fazer encontros escondidas. Eles organizavam banquetes, fingindo ser banquetes, na verdade, mas eram reuniões políticas, que discutiam a crise e formas de melhorar ela. Mas, como o governo não apoiava e a população também não participava disso, acabou tendo revolta, sim. E, para reprimir essas revoltas, o rei manda pro local onde estavam ocorrendo, assim como aqui no Brasil ocorreu há pouco tempo manifestações, o rei manda a Guarda Nacional, assim como a polícia reprimiu manifestações agora no Brasil. Ele manda a Guarda Nacional. A diferença é que, ao invés de reprimir os manifestantes, a Guarda Nacional vai se unir ao povo e começar a protestar contra o governo também. Dessa forma, a única coisa que resta também é Luís Filipe sair do poder e sair do país, assim como aconteceu com Carlos X. Novamente, o poder está livre. Quem assume dessa vez é um republicano, ou seja, proclamada é a República na França pela segunda vez. Pra quem não lembra, a primeira vez foi durante a Revolução Francesa, mas eu não vou falar sobre isso agora. Depois eu gravo uma aula sobre a Revolução e quem quiser pesquisa na internet. Inicialmente é instalado um governo provisório. E desde participam todos os setores da sociedade, assim, políticos, todos os grupos políticos, e inclusive os que não eram a favor da República. Mas no momento de votar para a Assembleia Constituinte, para eleger as pessoas que fariam parte da Assembleia Constituinte, ou seja, a Assembleia que irá redigir uma Constituição, quem ganha a maioria são deputados do Partido Republicano. Então, republicanos no poder, República proclamada. Esse é o momento em que os operários franceses vão ter uma parte dos seus interesses representados pelo governo. Mas é um momento que dura pouco, é muito curto. Porque logo depois, a Assembleia Constituinte vai anular as pequenas conquistas que os proletários tiveram e vai causar desemprego no país. Nesse mesmo ano
Ainda em 1830, sobe ao poder Luiz Napoleão Bonaparte. Em 1848, naquele ano que é proclamada a República, vai ser eleito o Luiz Napoleão Bonaparte, sobrinho de Napoleão, como presidente da República Francesa. Então tá, agora você deve estar se perguntando, ou não, whatever, o que tudo isso tem a ver com a matéria inicial que seria a unificação da Alemanha e da Itália. Então eu respondo. Essas revoluções que ocorreram na França no período entre 1830 e 1848 inspiraram revoluções em outros territórios europeus. Os motivos pelos quais ocorriam essas revoluções nos países eram diversos. Entre eles, alguns países lutavam pela queda do regime absolutista, que ainda estava vigente em alguns territórios. Tinha revoltas também, revoltas de operários, que já estavam sendo contaminados nessa época também com ideais socialistas e anarquistas. E um dos principais motivos que levou a essas revoluções foi o nacionalismo. O que é o nacionalismo? Povos que estavam dominados por outros e queriam a independência dos seus territórios para que pudessem formar um território próprio. Povos com língua, tradições, culturas iguais ou semelhantes e que queriam formar uma nação. Esses foram os principais motivos das revoluções e revoltas que ocorreram na Europa no período entre 1848 e 1849, um ano só, e o período acabou ficando conhecido como a Primavera dos Povos. Como era de se esperar, entre essas revoltas e revoluções estava a revolução pela unificação da Itália e da Alemanha. A gente sabe que a Alemanha e a Itália não eram naquela época como a gente as conhece hoje. Elas eram vários territórios divididinhos que depois dessas revoluções acabaram se unificando. Então eu vou falar um pouco primeiro sobre a Alemanha antes da unificação. Como estava a situação dela no geral. A Alemanha tinha vários territórios, estados, monarquias, cidades, que falavam a mesma língua, tinha uma cultura em comum, mas que não eram um país, uma nação unida. Esses vários estados formavam a Confederação de Estados Alemães. Não era a Alemanha, não era um país, era uma confederação, um grupo de estados, uma união. E dentro desses estados, tinham alguns que se destacavam. Por exemplo, a Prússia e a Áustria. Ambos eram os estados maiores e mais envolvidos. A Prússia era mais industrializada, mais envolvida do que a Áustria. Existia bastante influência dentro da Confederação, mas a Áustria não ficava para trás. A Áustria não era tão industrializada e desenvolvida quanto a Rússia, mas tinha vários impérios, dominou vários reinos que não eram alemães, então ela fazia parte do Império Áustria. Devido a isso, a Prússia tinha meio que uma rixa com a Áustria. Ambos queriam, ambos os estados queriam, claro, ser os mais poderosos e ter domínio na confederação. É o que causava uma briguinha entre rivalidade. Tinha a ser feita ferro e sangue. Não, eu não estou louca ainda. E é nosso querido, nosso ilustre, nosso top Bismarck. Aquele cara que eu acabo de você guardar o nome, que se você não guardou, eu avisei. Então, pra quem não lembra, von Bismarck, ministro da Prússia, desculpa, tô fugindo, minha porta. É o primeiro-ministro da Prússia, que foi Guilherme I, tá? Então, voltando. Bismarck, ele era carregado nas mãos do rei, para formar um império. E como ele defendia essa unificação feita a ferro e fogo, é do Otto von Bismarck. E o que significa basicamente? Diz que a unificação será feita a ferro. Ele se refere a envolver a indústria, né? Comércio. E a coisa também é melhoria do exército. Ferro e exército, pessoal. Exército, guerra, lutinha. Então tá. Isso foi bom aqui por quê? Para melhorar o exército. Precisava dar ferro e quando ferro, se você está certo. Não sei se é só ferro, química aqui, não sei, composição química de uma estada. Então, mas é ferro, isso é óbvio. Então, parabéns, você é aluno nível ensino médio. Esse Otto von Bismarck, ele é um cara muito esperto. Ele é malandro. Tinha todo um plano já elaborado para conseguir conquistar o seu objetivo, que era a unificação da Alemanha. Parte desse plano era fazer aliança com países como a Inglaterra, a Rússia e a Áustria. Sim, a Áustria, que tinha uma rixa com a Prússia. Qual a lógica? Nenhuma. Não tem lógica. Brincadeira. Tem sim. É um jogo de interesses, né? Essa aliança que eles vão fazer, ambos deveriam sair beneficiados. Porém, como eu já vou explicar, a Prússia está sempre um passo à frente da Áustria. É mais inteligente, sim. Grande parte disso é devido ao Otto von Bismarck, que é um grande estrategista. Então tá. Então, a primeira aliança, vou comentar aqui, que o Otto von Bismarck fez, foi com a Áustria. Que aliança foi essa? Foi uma aliança para lutar na Guerra do Ducado. A Guerra dos Ducados foi uma guerra
entre Dinamarca, Prússia e a Áustria. De um lado estava a Dinamarca, a qual dominava 2 reinos, 2 estados ali, que tinham um povo que falava alemão, e do outro lado a Prússia e a Áustria, que queriam para eles esses reinos, estados. Afinal, o povo de lá falava alemão, então eles achavam que deveria fazer parte da Confederação dos Estados Alemães. A Prússia e a Áustria vão se unir e atacar a Dinamarca, na guerra conhecida como Guerra dos Ducados. É um processo importante da unificação, então também guarda esse nome, Guerra dos Ducados. Ok? Guerra da Dinamarca contra a Prússia e a Áustria. Então a Prússia e a Áustria vão invadir territórios e vão conquistar ele. Então são 2 territórios. A lógica, cada um vai pra um, tá certo? A Áustria fica com um, a Prússia com outro. Até aí tudo bem, beleza. Até que a Prússia percebe que a Áustria tá ali distraída com uma revolta lá na Itália, no reino de Piemonte. Pra quem não sabe, é um reino que a Áustria dominava. Eu já falei isso antes, que a Áustria dominava muitos reinos de povos não alemães, falavam ali, um império, realmente a Áustria. E um desses reinos que ela dominava era lá na Alemanha. Claro que ele vai acabar perdendo esse reino depois, porque a Itália também vai ser unificada. Falar daqui a pouco. A Áustria estava distraída com essa revolta lá na Itália, preocupada também com um possível levante da Hungria, buscava sua independência, e acabou não percebendo que a Prússia invadiu aquele território que ela tinha dividido com a Áustria, que ganhou da Dinamarca. Um foi para a Prússia, outro para a Áustria. E a Prússia invadiu o território que deu para a Áustria. E a Áustria perdeu essa batalha contra a Prússia e eles tiveram que assinar acordo de paz. Nesse acordo, a Áustria acabou tendo que ceder muitos dos estados do norte ali. Cedeu aquele território e perdeu alguns estados de influência em alguns estados do norte da Confederação. A Prússia, junto com o apoio de alguns estados, aceitaram se submeter ao rei da Prússia naquele momento. Aceitaram ficar sob o comando de um único rei, Guilherme I. A Prússia mais esses estados e os estados que haviam conquistado da Áustria vai formar uma outra confederação. Confederação dos Estados Germânicos do Norte. Confederação Germânica do Norte. Não esquece, tem 2 confederações. A primeira, incluindo a Áustria e todos os estados alemães, é a Confederação dos Estados Alemães. E a segunda é a Confederação Germânica do Norte, a qual vai excluir a Áustria e alguns estados alemães. Tem só mesmo a Prússia, que vai ter o Guilherme I, que é o rei de toda a confederação ali, mas alguns estados que a Prússia conquistou e outros que aceitaram se submeter a ela. Mas agora vocês devem estar se perguntando, ou não, eu posso estar muito bem falando sozinha aqui, ninguém tá vendo esse vídeo, como a Itália pode ser unificada se as 2 Sicílias ainda estão sob o comando da França? Cara, então calma. Nessa época aqui também, sob o comando do Giuseppe Mazzini, do movimento Jovem Itália, também conhecido como Camisas Vermelhas, que eu falei no início, sob o comando dele, vão conseguir libertar as 2 Sicílias do domínio da França. A partir desse momento, vai faltar apenas Venezas e estados pontifícios, que continuarão dominados pela Áustria e pela igreja, respectivamente. Agora, lembra de quando eu falei da guerra austro-prussiana? Foi aquela, relembrando, em que a Prússia vai invadir o território da Áustria enquanto ela está distraída com umas revoltas na Itália. Então, nessa guerra, a Itália vai apoiar a Prússia. Ela vai ajudar a Prússia a invadir a Áustria. Então agora é o momento em que a Prússia recompensa a Itália pelo apoio e força os austríacos a abandonarem Veneza, deixarem o domínio de Veneza de lado, porque a Áustria já estava unificada ao Império Alemão. Então o rei da Prússia, que era o rei de todo o Império Alemão, depois da unificação da Alemanha, vai forçar a saída da Áustria de Veneza. Então, a partir desse momento, tem mais um território livre para ser unificado à Itália. A partir daí, faltava libertar os estados pontifícios do domínio da Igreja, assim como os territórios de Trieste, Trentino e Istria do domínio da Áustria, que tinha se retirado apenas de Veneza. Porém, a Igreja resistiu muito a sair do território de Roma ali. Nessa resistência, eles contavam com a ajuda dos franceses. Então, essa questão do Trieste, Trentino, da Istria, só vai ser resolvida após a Primeira Guerra Mundial. Então, a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Deixa de lado. Foca só na unificação da Itália. Então tá, até que aquela guerra franco-prussiana, como eu falei, que fez a França se retirar ali da Itália e parar de ajudar os reinos de Piemonte a eliminar a Áustria. Aí essa mesma guerra fez o exército francês se retirar ali do território de Roma, deixar ele livre para invasão do exército de Piemonte. Assim, a Igreja perdeu seu domínio naquela região. O exército invadiu e retirou o Papa. Então, após esse problema, esse atrito entre o Estado e a Igreja, o Papa vai, como uma forma de protesto,
Modesto ele vai se isolar em um bairro ali em Roma. Além disso, ele também vai vai convencer os fiéis da Igreja Católica que votem no governo que se instalou após esse processo de unificação. Esse problema, conflito entre a Igreja e o Estado, foi conhecido como questão romana e só foi resolvido depois, mais pra frente, com Benito Mussolini e o Papa Pio XI, que vão assinar o Tratado de Latão. De acordo com esse tratado, Benito Mussolini ele concorda em dar ali o Vaticano, deixar aquela região só para comando da Igreja e do Papa e estabelecer a religião oficial do Estado como a religião católica. E aí acaba, definitivamente, o processo de unificação italiana. Eu não sei se vocês entenderam a matéria. Desculpa mesmo, se vi que deu primeira videoaula, eu tô nervosa, eu tô confusa. Fiz um pouco correndo também, sem roteiro, por causa das M3. Então é isso. Qualquer dúvida, fala comigo lá na escola. Ou manda e-mail, sei lá. Dá sinal de fumaça aí. Eu dou um jeito de explicar tudo de novo se precisar. Desculpa. Qualquer coisa. Eu sei que eu falei coisinhas erradas, mas é normal. O que eu tô falando aqui, tô pensando na próxima coisa que eu vou falar. E aí eu como boba. Então, é isso aí. Foi feito às pressas, mas acho que dá pra fazer uma retomada. Depois que vocês estudarem pelo livro, pela apostila, caderno e tudo mais. Assistir o vídeo é bom, porque dá uma retomada na matéria. É isso aí, vou colocar o livro que eu usei e indicação de filme sobre essa matéria, pra quem gosta de história. Então, curte aí a página. Se não quiser curtir, não curte mesmo, não precisa disso. Curte o vídeo também? Não precisa disso, mentira. Pode curtir, seria muito legal. Mas se não curtir, beleza, eu não vou te forçar a curtir, né? Quem sou eu pra te forçar a fazer alguma coisa? Então é isso aí. Mas se você assistir, curte aí. Pelo menos a página, vai dar uma colaborada pra gente não se sentir tão mal. Então tá. Beijo. Quero o vídeo da Primeira Guerra.